Pessoal, hoje estou aqui em Campinas, continuando depois da série de exposições com relação ao trabalho que eu fiz durante um ano, de uma residência criativa, e eu tive uma sorte de poder assistir uma aula da convidada de hoje, online, e encontrar-la aqui. E foi uma das aulas mais importantes durante o curso, que me trouxe muito entendimento do que eu estava produzindo, né? E ela, além de ter dado um curso hoje ela está abrindo uma exposição, hoje, né, dia 1º de novembro de 2025, ela está abrindo uma exposição para contar um pouco da história do último trabalho dela, e eu tive um privilégio de poder entrevistar dentro do espaço dela e pessoalmente, né? Então eu queria agradecer muito a Cláudia Tavares por essa oportunidade, né, Cláudia? Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão assistindo sobre como você chegou ao desenvolvimento artístico, né? Onde surgiu a tua inspiração para ter escolhido esse viés e que caminhos te levaram até onde você está hoje, que tem papel acadêmico além do papel artístico. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. E eu comecei fazendo um curso no Parque Lage, que é uma escola do Rio. Eu tinha 16 anos e hoje em dia eu sou professora do Parque Lage. Muitos anos depois, mais de 40 anos depois, eu volto para o Parque Lage como professora. Fiz vários cursos nessa época de final de adolescência, né, início da idade adulta. E um dos cursos que eu fiz foi fotografia. O primeiro que eu fiz foi fotografia. Não sei exatamente por que eu escolhi fazer esse curso de fotografia, mas foi dali que tudo começou. Depois disso, eu comecei a fazer faculdade. Eu fiz faculdade de comunicação e especialidade em publicidade. E aí fui trabalhar com publicidade, que de uma certa forma tem a criatividade incluída, né? Você tem... e fiquei durante alguns anos trabalhando com publicidade, primeiro numa agência de publicidade, depois fui para uma produtora para fazer filmes publicitários. Então a minha proximidade com o cinema veio um pouco dessa primeira parte. E aí continuei trabalhando numa produtora que era Videofilmes e fiz o Central do Brasil. Trabalhei como terceira assistente de direção do Central do Brasil. E até aí a vida estava andando num caminho que eu estava achando satisfatório. Mas saindo do Central do Brasil, eu continuei fazendo publicidade, filmando publicidade, e aquilo começou a não fazer mais nenhum sentido. Porque era muito trabalho, ficava 12 horas trabalhando, e depois eu vi o resultado daquele trabalho para vender tênis. E aí eu falei, gente, não tô gostando disso, tá sendo muito bom. E aí resolvi dar uma parada, não tinha filho, não era casada, tava com uma vida bastante desimpedida, né, nesse sentido. E aí eu fui morar um tempo em Londres, que foi quando eu voltei a fotografar. E aí quando eu volto a fotografar, eu já volto a fotografar para um outro viés, que é o viés da arte. Eu já começo a entender que tem esse outro campo, que era possível trabalhar dentro da fotografia como artista. E, enfim, então a partir do ano 2000, mais ou menos, é onde eu começo essa virada de chave, né? A partir disso eu volto para o Brasil, começo a fazer um mestrado aqui, aí tenho minha filha, aí dou um tempo, depois volto para fazer o doutorado, e tudo intercalado com exposição, com começo, né, pensamentos de dar aula. Comecei a dar aula no Ateliê da Imagem, que era uma escola do Rio, que era uma referência de escola de fotografia, né? E aí, enfim, o caminho foi sendo por aí. Sim. E a vida foi levando também, claro, sabe? A gente tem escolhas que são conscientes, claro. Sim. Mas tem outras que são as oportunidades que aparecem. E as coisas que vão nos estimulando, né? Naquele momento da vida, né? Exatamente. Conte um pouco dessa exposição, né? Qual foi a inspiração para esse tema? Vi que é uma mescla, não só fotografia, né? Ela tem uma coisa instalativa também, assim. Sim, sim.
meu trabalho, desde que eu comecei a fazer fotografia e arte, se a gente pode chamar desse jeito, né? Ele sempre foi com imagens interferidas, imagens recortadas, imagens dobradas. Então nunca foi um trabalho que era só a imagem em si e a sua representação. Tinha sempre algum gestual envolvido. Essa exposição aqui, ela se chama Até, e ela aconteceu... Eu sempre digo que o meu trabalho acontece através da minha própria vivência. São coisas que me despertam algum interesse ou alguma provocação e que eu começo a descobrir o que aquilo está querendo me dizer. Sim. Então, o que eu fiz com essa exposição foi que durante a pandemia, por algum motivo, vários copos da minha casa quebraram. Então tem aquela foto ali, tem aquela foto aqui, tem algumas imagens desses copos quebrados. E eu comecei a fotografar eles como uma série, né? Falei, legal, então tenho aqui um inventário da queda, que foi o que eu chamei. Depois disso, teve um acidente, minha mãe caiu. Aquela imagem. São aquelas imagens. Foi uma queda. Uhum. E aí o rosto dela ficou totalmente... virou uma borboleta, né? Assim, umas asas e tal. Ao mesmo tempo, muito assustador. Uhum. Ela não teve nada, não teve nenhuma fratura, ficou tudo bem e tal. Mas era uma imagem muito forte. Uhum. E muito bonita também. Sim. Porque tem cores, tem nuances das marcas e tudo mais. E aí eu comecei a falar, bom, então teve outro tipo de queda aqui, né? Quebrou, caiu, uma queda, o que tá acontecendo em volta, né? E eu comecei a pensar e lembrar de várias imagens. Aí eu voltei pro meu arquivo pessoal, falando dos arquivos, né? Voltei pro meu arquivo pessoal e comecei a descobrir que tinham várias imagens que eu já vinha fotografando que não estavam conscientes e não estavam fazendo parte de um trabalho ainda, mas que já estavam lá. Sim. Tipo aquela foto que tem o sorriso da minha filha. Sim. Minha filha hoje em dia tem 20 anos, ali ela já tem uns 8, 7, 8. Então, desde esse tempo, aí eu comecei a lembrar de algumas fotos, eu comecei a revisitar o arquivo e comecei a descobrir que tinha, então, uma conversa entre essas imagens que falavam de queda, de transformação, de morte, de vida, de ciclo, né? Sim. Porque eu acredito que uma árvore cai para nascer outra, né? Então, a partir disso, eu comecei a pensar também nesse termo até, que para mim, né? Que para mim não, que é um adjetivo uma preposição que indica limite temporal e espacial, né? Então é até aqui, até ali. E também uma coisa da inclusão, porque até eu, até você, né? E aí comecei a juntar essas imagens com esses termos. Certo. Porque não tinha, né, nenhuma dessas imagens fala exatamente de um acontecimento específico. Quer dizer, tem algumas que sim, mas então, isso para mim virou pela primeira vez uma forma de trabalhar como uma coleção de imagens e não como uma série, que era o que eu vinha fazendo antes. E aí isso me abriu para olhar para as imagens e esse diálogo entre as imagens de uma forma mais livre também. Sim. Né? E essa é a terceira vez que eu estou montando essa exposição e ela nunca fica do mesmo jeito. Sim. Porque eu me permito fazer combinações de imagens diferentes também. Das imagens. Das imagens também. Não só do espaço. Não só do espaço, mas das imagens. Do texto, ele nunca tem a mesma sequência. Essa quebra, né? Se dá meio que de uma forma espontânea também, enfim. Então, acho que esse trabalho é um trabalho que me dá muita liberdade. E por isso que eu gosto de poder remontar ele nos lugares. E ainda por cima ele cabe numa sacola. Maravilhoso. Que é maravilhoso para você poder realmente viajar e itinerar no trabalho. Não, é maravilhoso. E ele tem uma coisa viva, né? Que tem... A gente fala viva por conta das coisas mortas, mas ele fica muito vivo, né? Porque ele traz vamos dizer, uma tridimensionalidade, né? Que dá vida ali pro trabalho, né? E eles também, eles mudam.
Mudam. Tudo isso saiu da minha casa. Todos esses elementos naturais que estão secos saíram da minha casa. Eu fico coletando, eu tenho esses antúrios, né? Sim. Eu tenho um antúrio que é enorme, que dá flor o tempo inteiro, e aí toda vez que ele vai secando, eu vou tirando as flores. E para mim isso é um estágio entre. Porque a flor já não está viva, mas ela não sai desse lugar. Ela não despedaça, ela não se desfaz. Então é meio, sei lá, uma coisa meio múmia. Sim, muito bem. Né? E aí eu gosto desse estágio também, que parece um estágio que é mais prolongado, talvez, sabe? E ele fica igualzinho, tá assim já há mais de 2 anos. Esses daí são... Sim, são os mesmos que eu trouxe. Maravilhoso. Realmente mumificou, né? E ganhou vida mesmo. Maravilhoso. Eu trago pra cá. Que lindo. Parabéns, é muito maravilhoso. Que bom. E tem uma relação muito grande, inclusive, com a aula que você nos deu, né? Sobre a conversa entre imagens, né? Sim. Não só ela, como ela se comunica sozinha, mas como ela se comunica em pares ou em grupos. Exato. Né? E como a gente cria histórias a partir dessa comunicação, né? Que tem a ver com o teu desenvolvimento inicial, que é a comunicação. Exato. Que foi o que você escolheu, né? Arte, pra mim, assim, eu antes passei pela psicologia. Mas eu passei, assim, bem rápido. Uma passagem meteórica. Uma passagem, assim, tipo, você tá com 17 anos, você não sabe o que você vai fazer, aí você faz um teste vocacional, aí indicam psicologia. Você fala, beleza, então vou lá, né? Mas fui lá e saí correndo. Sair dentro da comunicação e os sentimentos de outra maneira. Então, talvez a análise vocacional, vamos dizer, resvalou o teu talento, só não acertou em cheio, né? Que de uma certa forma o trabalho de professora tem muita escuta também, né? Muita escuta e muita orientação também, escuta, né? Na verdade, ele comunica emocionalmente com as pessoas, principalmente, né? Ele é muito mais comunica com a emoção das pessoas e a interpretação de como isso funciona do que algo muito comunicativo do ponto de vista racional e documental. Sim. Então acho que tem mesmo, né? Uma linguagem que mexe com a emoção, com a intuição das pessoas, né? Com a evocação do que ela sente, né? Acho que isso aqui cada um vai compreender de uma maneira. Essas comunicações entre imagens vão ser vistas de cada uma a sua maneira, né? Então tá aí, a psicologia tá aí em um lugar e a comunicação tá em um lugar, né? A arte é uma forma de comunicação, né? Que não é direcional da comunicação do jornalismo, que quer te passar um fato, da publicidade que quer te vender alguma coisa, mas a arte está te comunicando pensamentos, né? Eu acredito muito na arte como um campo de provocação, né? De pensamentos, de sentimentos, de sensações, né? De você entrar numa exposição e falar, caramba, né? O que é isso aqui? Claro. Acho que é por aí. Esse canal ele conversa muito com as pessoas a respeito delas tentarem abraçar outros campos, né? Da nossa vivência que a gente deixa adormecidos, né? E aqui uma das coisas que a gente tem conversado é sobre como a gente pode estimular a criatividade ou a emoção das pessoas que trabalham em carreiras, às vezes, muito, muito práticas e técnicas, né? E que geram um esgotamento porque elas acabam vivendo só esse tipo de coisa, né? Então, conversar com artistas sobre como estimular a criatividade é muito importante. Você é professora, né? Então, de alguma maneira, também você tenta inspirar elas nesse sentido. Então, queria que você desse uma dica ou uma inspiração para que as pessoas pudessem estimular a própria criatividade. Como você acha que isso poderia ser possível, né? É engraçado porque tem muita gente que tem medo de se relacionar com a arte, né? Porque não entende. Sim. Eu escuto isso várias vezes, né? Como a pessoa fala assim, mas eu não entendo. E aí, quando você não entende, parece que aquilo não te pertence. Ou você fica com um certo receio de chegar perto. Eu acho que quando a gente começa a entender que a arte não é para ser entendida, né, racionalmente, você começa a poder apreciar trabalhos, livros, filmes, músicas mais experimentais, coisas que vão poder te mexer em algum lugar que você não sabe muito bem
aonde mas que te tira do centro, né? Que te tira ali do lugar do seguro e tudo mais. Então, eu realmente acredito que a arte é esse lugar da provocação. Então, como professor, eu tento provocar os alunos a fazerem o que nunca fizeram antes, né? Então, às vezes, você fala uma palavra e fala assim, como você relaciona essa palavra com uma imagem? E aí a pessoa tem que começar a imaginar, né? A gente lida com imagem, então você usa a ação de imaginar para criar uma palavra, para criar uma imagem. Uma coisa que eu tenho, que a gente até conversou, né, sobre os cursos do fotofilme, o quanto o som está presente na nossa vida e a gente não percebe muitas vezes, né? Então, assim, olha só, né? Tem aqui uma obra, tem as pessoas passando, tem uma sonoridade até que a gente está falando, do gestual da mão, quando bate um anel com o outro, tudo isso faz som. Então, o som também é um modo de provocação, né? De despertar certas sensibilidades. E eu acho que a ideia de como despertar a sensibilidade primeiro que a pessoa tem que estar aberta para isso, né? Se ela não tiver nenhum interesse, não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer absolutamente nada. Então, eu acho que a ideia de você ir aos poucos, sei lá, lendo um livro que você nunca leu, pensando num poema, sei lá, né? Pensar num poema, você lê Até o Rio, tô lendo aqui o que tá escrito. Até o Rio. Quando você lê isso te gera uma imagem. Que imagem é essa, né? O que você poderia fazer com essa imagem? Será que você desenha? Será que você fotografa? Será que você só pensa ou escreve alguma coisa a partir disso? Então eu imagino que estimular a criatividade é estimular a sensibilidade, né? Deixar a pessoa mais sensível para que ela possa perceber que entre o mato e o rio pode ter alguma coisa, né? Sim. Acho que é por aí. É maravilhoso, né? E que ele tá em todo lugar, né? Que a gente pode encontrar em todo lugar. Você não precisa necessariamente entrar dentro do museu para escutar uma inspiração ou cheirar uma inspiração, né? Pra gente movimentar o sentimento de uma outra maneira, né? Acho que essa exposição traz um pouco isso, né? Encontrar uma inspiração num jardim, né? Que a gente pode ter em casa, ou pode ter casas próximas da gente, num gramado, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar também quando principalmente nos cursos de fotografia, né, assim, que eu dei aula de fotografia básica durante muito tempo, o quanto a luz modifica a aparência das coisas, né? A gente trabalhando com fotografia, a gente trabalha com a luz o tempo todo, né? Então, se a pessoa, para ela começar a perceber, assim, tá vendo? A entrada de luz que tá vendo ali faz uma forma. Então, a luz que tá batendo no meu rosto me ilumina de uma forma. Se eu chegar perto da janela, vai estar iluminado de outro. Então, essas sensibilidades também ajudam a gente a fotografar, talvez, melhor. Não sei se melhor, mas com mais consciência, talvez, né? E que não precisa de um aparelho ou uma técnica, na verdade, um olhar criativo e hoje em dia um celular, né? Celular. Toda essa exposição é de celular. Maravilhoso. Toda essa exposição foi feita com celular. São todas mobiles. São todas arquivos digitais do celular. Poxa vida. Então isso também ajuda, né? Porque eu acho que muitas vezes você fica naquela, mas eu não tenho uma câmera. Não tenho uma técnica, né? Uma técnica, eu não conheço, não sei o quê, e aí você fica paralisado, né? Sim. Então acho que se restringe, né? Um pouco, né? E também uma outra coisa de você, sei lá, se você, usando a ideia da fotografia, né? Se você foi fotografar uma pessoa, né? Por exemplo, vou fotografar você. Não se bastar com uma imagem só. Claro. Tentar buscar outro ângulo, chegar mais perto, afastar, né? Explorar isso que você está fotografando com o seu olhar, né? Exato. Acho que isso ajuda muito também. Claro. Cláudia, muito obrigada. Desejo muito sucesso para a exposição né? Porque ela é maravilhosa, assim. Para quem puder presencialmente estar em Campinas, porque é uma exposição que eu acho que precisa estar presente, porque ela tem algo que ela vai te tocar
percebendo a tridimensionalidade dela e como a sensação te causa nesse espaço, né? Ele tá na ateliê casa, né? De hoje Isso. quando, Paulo? A gente não sabe o fim do dia? A gente sabe que vai ficar um mês. Vai ficar um mês de novembro, né? Ótimo, vai ficar Dezembro 2 fechou, meses aqui exatamente. no Ateliê Casa, em Campinas, e merece ser visto presencialmente, assim. Até porque ele combina muito com o espaço também, né? Também. Ele tem coisas do jardim, e aqui é uma casa com um jardim, onde existe uma artista que produz também com coisas do seu jardim, né? Ele tá muito Produz com coisas do seu jardim, com os seus achados, né? Dos seus acervos. Exato. Ele tá muito bem alocado, ele combina muito bem com o espaço, né? Obrigada, Paula. Obrigada a você. Adorei.